Certamente, se você olhar aqui na área dos comentários abaixo, você vai ver alguém comentando assim: eu tenho meu carro há 20 anos, já rodei mais de 500 mil quilômetros, nunca usei válvula termostática e nunca tive problema por isso. Pois eu também afirmo a você, tenho esse carro aqui há 10 anos, em outros carros que já tive, sempre usei a válvula termostática, como se isso fosse um opcional, né? Usar ou não. E também nunca tive problema com isso. Então eu te pergunto, por que uns têm tanto problema com válvula termostática e outros não têm? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar então a função da válvula termostática. Ela tem a função de controlar a temperatura de trabalho do motor. É um componente do sistema de arrefecimento do carro. O motor é uma máquina térmica. Ele converte as combustões ou explosões internas em movimento rotativo para a transmissão. As explosões ocorrem dentro da câmara de combustão, movimentam os pistões, movimento vertical para cima e para baixo, e esse movimento é convertido através do eixo virabrequim em movimento rotativo, que vai para a transmissão, caixa de marcha, até chegar às rodas. Essa temperatura de trabalho do motor, ela precisa ser controlada. Então, para o controle da temperatura ideal do motor, existe o sistema de arrefecimento, radiador, válvula termostática, bomba d'água, tubos, conexões, mangueiras que vão trabalhar refrigerando o motor, fazendo com que ele trabalhe na temperatura ideal. Esse líquido trabalha aproximadamente nos 90 graus. A função da válvula termostática é o controle do fluxo desse líquido no sistema. Quando o motor está frio, você dá a partida, ela está fechada, e esse líquido de arrefecimento ele vai circular apenas dentro do motor, cabeçote, bloco, ele vai ficar retido ali para que ele venha aquecer mais rápido, né? Para que o motor chegue mais rápido na temperatura ideal de trabalho. E quando ele chega na temperatura correta, a válvula vai abrir, né, para que essa água não superaqueça dentro do motor e vai permitir a circulação dessa água pelo radiador, que vai resfriar esse líquido, né, fazendo ele circular. A bomba d'água tem esse trabalho, né, de fazer esse líquido circular para que o motor não venha superaquecer. Então há esse fluxo contínuo. Radiador, motor, refrigera. A água quente que vem do motor é resfriada pelo ar, da ventoinha ou do próprio fluxo de ar que entra aqui na frente do carro. Então perceba a importância que a válvula termostática tem para o motor, no controle da temperatura de trabalho do líquido de arrefecimento. Essa aqui é uma válvula da GM, tá? Uma válvula de um Vectra, não é original aqui do Palio, mas essa aqui é uma válvula original Fiat, que eu removi, que eu troquei já tem algum tempo. Por que as pessoas removem a válvula termostática? Por dois motivos, tá? O principal deles é a falta de manutenção correta, adequada aqui no motor. Geralmente as pessoas que defendem a remoção da válvula termostática, porque culpam a válvula quando o carro ferve, né, e falam que isso aqui só serve para ferver, são as mesmas pessoas que não utilizam aditivo no radiador. E isso é essencial para o bom funcionamento, tanto da válvula quanto de toda a durabilidade do sistema de arrefecimento, das peças componentes do motor. Desde a bomba d'água até tubo d'água, mangueiras, radiador, junta do cabeçote. Quando você não utiliza o aditivo, você gera oxidação, ferrugem dentro do sistema. Isso aí danifica todos os componentes, inclusive a válvula termostática, e prejudica o seu funcionamento. Ele vai acumular ferrugem no corpo da válvula, que vai bloquear o seu trabalho de abertura e fechamento. Então ela vai travar fechada, ela não vai abrir e vai fazer o carro ferver. A culpa é da válvula? Não, a culpa é de quem não utilizou aditivo no radiador, né, e não está dando a manutenção correta ao veículo. O segundo motivo é o próprio desgaste natural da peça. Aqui dentro tem uma espécie de cera expansiva, né, um material que se expande, abrindo a válvula e se retrai de acordo com a temperatura. Isso aí normalmente, com o tempo, ele vai sim gerar um desgaste e vai parar o funcionamento. Por isso que a troca da válvula termostática é uma forma de manutenção preventiva. Você não espera a válvula termostática travar, né, para você trocar. Assim como você não espera a correia dentada do motor arrebentar. Você faz a manutenção preventiva no motor, antes que ela venha bloquear a passagem da água, travar a fechada e fazer o motor ferver.
E quais os problemas que podem ser gerados aqui se eu remover uma válvula termostática? O primeiro, mais claro, é o aumento do consumo de combustível, porque o carro vai trabalhar frio, então você vai ter um consumo elevado de combustível, e um aumento ao longo prazo de um desgaste do motor, porque ele vai trabalhar mais tempo frio, ele trabalha fora da temperatura ideal de trabalho, né? O motor precisa de dilatação do material, folgas nas peças internas metálicas do motor, né? Tudo isso é corrigido quando ele está na temperatura ideal de trabalho. A temperatura é essencial para o funcionamento dele. Então, quando você fala assim, ó, eu removo a válvula termostática ou ando sem a válvula e nunca tive problema, mas com certeza você tem um carro que não é totalmente eficiente, que nunca trabalha de forma eficiente, porque ele está fora da sua temperatura, o consumo não é um consumo normal do seu carro, porque você está removendo o item essencial. E eu já ouvi pessoas falando o seguinte: quanto mais frio o meu carro trabalhar, melhor, porque ele não vai aquecer. Pelo contrário, o motor precisa de temperatura para funcionar, ele precisa estar quente, ele não pode superaquecer. Mas ele precisa de temperatura, ele precisa estar quente na sua temperatura ideal para funcionar de forma correta. Por isso foi desenvolvida a válvula termostática, componente essencial para o bom funcionamento dele. A durabilidade dela é bem grande, né? Tem válvulas que chegam a durar 100 mil quilômetros, mas vamos supor, falando de manutenção preventiva, que você vai trocar o líquido de arrefecimento do carro, que corretamente deve ser trocado a cada 2 anos, a substituição do aditivo, né, por causa da durabilidade do aditivo também, tem um tempo correto para ser trocado, então você troca ele a cada 2 anos. Vamos supor que a cada ano você rode aí uma média de 20 mil quilômetros por ano, rodando 20, 15 mil, vamos supor. Como é o meu caso aqui, eu rodo aproximadamente 20 mil. Então, se um ano você rodou 20, em 2 você vai rodar aí 40. Então, a cada 2 anos, quando você for trocar o líquido de arrefecimento, a válvula já trabalhou aqui, ó, 40 mil quilômetros. Então, você antecipa antes que ela venha dar problema, lembrando que ela pode durar muito mais do que isso, mas antes dela dar problema, você já troca juntamente com o líquido de arrefecimento. Assim como, por exemplo, a troca do cebolão do radiador também. São peças baratas, peças que custam na faixa de R$100. Então você vai trocar todo o líquido do sistema, vai fazer aquela revisão, já troca, ó, cebolão do radiador. Isso falando de um carro antigo, né? Os carros hoje em dia não utilizam mais cebolão do radiador. A válvula termostática hoje em dia, em alguns carros com tecnologia mais avançada, ela é uma válvula pilotada, comandada pelo módulo de injeção de eletrônica. Então você não consegue mais remover válvula termostática. A lógica na cabeça de quem remove a válvula termostática é: se um carro funciona normalmente sem um componente, né, eu posso retirar. É o que não tem absolutamente fundamento algum. Então a remoção da válvula termostática é algo opcional? Sim, porque o carro é seu. Você faz com ele o que você quiser. Se você quiser andar, por exemplo, sem filtro de ar, o carro vai funcionar, certo? Mas isso aí vai causar um problema ao longo prazo. O motor vai aspirar sujeira. Por exemplo, um filtro de óleo, se eu conseguisse bypassar um filtro de óleo, o motor também iria funcionar, né? Agora, o óleo não vai ser filtrado. Então, cada peça do motor, ela tem uma função. E não é porque um carro funciona sem um componente que ela não serve para nada, ou que ela pode ser removida. Então, ao invés de remover uma peça para compensar um erro, passe a fazer o certo. Faça uma revisão geral. Se o seu carro não usa aditivo, passe a usar. Faz uma revisão nas trocas mangueiras, tubo d'água, selos do motor, vê o estado da bomba d'água, né? Como eu fiz, tive muito problema com esse carro por conta do dono anterior, que não cuidava, não usava aditivo, né? Tive inclusive que trocar o radiador dele. Faça o que for necessário fazer. Você vai gastar um dinheiro, sim, vai gastar, mas você vai ter um carro confiável e fica com um sistema 100% limpo, com peças novas, funcionando de forma correta, né, com aditivo circulando no radiador, e é a melhor coisa. Não tem uma coisa melhor em questão aqui de mecânica, você que dirige, que trabalha, que usa o seu carro, você ter um carro confiável nas suas mãos. Para isso é necessário manutenção preventiva, da manutenção necessária que ele precisa. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Considere se inscrever aqui no canal para acompanhar mais vídeos como esse e deixa o like aí porque me ajuda bastante também. Forte abraço, fique na paz e até o próximo vídeo.